Bom sábado, irmãos. Meu coração está aos pulos de alegria. Não só porque é sábado, não só porque estamos na casa de Deus, mas começámos tão bem, já começámos tão bem com a Escola Sabatina e agora iniciámos este momento da mensagem de uma forma tão maravilhosa. Queremos agradecer ao Gildo e ao grande Vasco. Emocionei-me. É bom quando o presente da igreja, que são os jovens, continuam a trabalhar e a apelar. Não desistir. Porquê, irmãos? Cristo vem logo. Amém. Eu queria começar, meus queridos irmãos, por contar uma história que aconteceu, uma história real, que aconteceu em África, no Quénia. É uma história que também para os pequenitos, normalmente temos sempre aquela história infantil, mas é uma história que agora vai dar para os pequeninos, para os maiores. E aconteceu numa prova de atletismo. Sei que tem aqui uma pessoa suspeita, o Júnior gosta muito de atletismo. E esta aconteceu numa prova de atletismo no Quénia. É uma história que já aconteceu há alguns anos atrás, e aconteceu durante a prova internacional de 10 km de Okpek. Desculpem se eu não disse correto. E esta história conta-nos o momento da chegada à meta. 10 km, podemos dizer, não é uma grande prova, não é? Há quem faça as maratonas, são 42 km, meio maratonas, 10 km é quase treino, não é? É o que o Júnior se calhar faz para ir para casa para o trabalho, não sei, todas as manhãs a correr. Mas nesta prova, certamente num dia de muito calor, existia a meta que estava a chegar e os primeiros classificados estavam a chegar à meta. Numa prova de atletismo, o objetivo é chegar a quê? Em primeiro lugar, em ser o vencedor. E conta-nos que havia um grupo que estava a disputar os primeiros lugares e houve alguém que se desmarcou, se distanciou e já não dava hipótese, que ele seria o grande vencedor. Mas havia alguém que estava um pouquinho atrás. Entre eles, um atleta chamado Simone. E este atleta, Simone, estava a dar todo o esforço que tinha para chegar a alcançar os seus objetivos. Só que ele já estava no limite. O nosso corpo tem um limite, não é? E o Simone estava no limite. Ele já estava a começar... há quem diga no atletismo, isto tem um nome técnico, é bateu no muro, não sei se esse é o termo correto, que é quando chegou o momento em que o corpo não dá mais e a pessoa começa a perder os movimentos, a coordenação e, a dado momento, Simone cai a poucos metros da meta. Ele sabia que o primeiro lugar seria impossível de alcançar, mas foi incrível ver o esforço do Simone a tentar chegar ao alvo. Ele basicamente começou, já não era a correr, ele estava no chão. Ele começou primeiro a gatinhar, depois tentava-se levantar, caía logo a seguir e tentava-se rebolar no chão e levantava-se. Era uma cena para quem estava a assistir, e o público ali todo junto à meta, nas ruas daquela cidade, angustiados, todos a tentarem querer ajudar o Simone, mas atleta após atleta passava pelo Simone e nenhum se preocupava com ele. E sabem porquê? Porque apesar de já ter passado o vencedor, o segundo classificado e até o terceiro, podíamos dizer, bom, já não há mais nada para ganhar. Bom, para quem pratica atletismo sabe que não é bem assim. Os quartos, quintos, sextos lugares, há recompensas também. E algumas dessas recompensas, ou na maior parte das vezes, são recompensas monetárias. O facto de querer ficar em quinto, sexto lugar pode fazer a diferença, porque vão ganhar prémios monetários. Então, estava ali aquela situação. Um homem caído, o jovem Simone, esgotado de todo o esforço, a rastejar literalmente até à meta, já sem sentidos quase, e os atletas olhando para o Simone, olhando para a meta e dizendo, bom Simone, falta poucos metros, gatinhas mais uns metros e estás na meta e eu não vou perder o meu prémio.
Só que houve um jovem chamado Kenneth. Esta história é verídica, depois vocês podem consultar na internet. Kenneth Kipmoy, olhando para o seu colega tombado pelo desgaste da corrida, decide parar. Ele poderia ganhar também o prémio. Ele tinha a meta ali e tinha ainda energia física para correr aqueles metros e ganhar um prémio monetário. Mas ele olhou para o chão e viu o jovem Simone, a situação desesperada em que ele se encontrava. E sabem o que é que este jovem Kenneth fez? Parou, inclinou-se, levantou do chão o jovem Simone e levou-o literalmente aos ombros até à linha de chegada, à meta. Mas este sacrifício custou muito a Kenneth, porque ele não estava a correr mais só, ele estava a levar outro nos seus ombros. E então atleta após atleta ia passando, e o prémio que o Kenneth poderia ter ganho, perdeu. Tudo para ajudar um outro atleta que estava praticamente inanimado, quase no chão, a rastejar. Só que este episódio não passou despercebido à organização da prova. E foi recordado como um grande momento de desportivismo. Não diria tanto até desportivismo, de um ato básico de humanidade. É quando vemos alguém que está em necessidade, alguém que está completamente de rastros, literalmente, baixar-me, deixar de pensar no meu próprio eu, nos meus próprios interesses, nos meus próprios objetivos e dedicar-me a apoiar em quem está em piores situações do que eu. E foi isto que o jovem Kenneth fez. Neste caso o jovem Simon. E o que acontece é que a organização da prova, ao olhar este gesto de grande desportivismo e não querendo penalizar este atleta por ter ajudado outro, vejam que a recompensa, ele recebeu cerca de $15.000 de prémio. Mais, se calhar, até que o vencedor da prova, por ter ajudado, por ter demonstrado uma atitude total de humanidade. Esta é uma prova, vocês podem ver, está gravado, podem ver em casa depois. O que é que isto nos ensina, irmãos? Algo básico que o próprio Jesus nos contou. Em Lucas 13, 29 a 30, diz-nos: "E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do Reino de Deus." Jesus está aqui a dizer que um dia, do Norte, do Sul, de todos os lados, nos vamos assentar à mesa, num banquete, num jantar, num almoço, o que for, no Reino de Deus. E Jesus diz mais, e diz que: "E eis que os últimos é que serão os primeiros, e os primeiros é que serão os últimos." Meu querido amigo e irmã, se nesta vida, e falávamos isto na Escola Sabatina Rui, na questão, vivemos numa sociedade de uma constante disputa, de uma constante concorrência, de uma constante competição, Jesus está-te aqui já a dizer que para o reino dos céus, para a vida eterna, para a salvação, os últimos serão os primeiros. Aqueles que se abdicarem de si mesmos em prol dos outros serão os vencedores. No céu não haverá medalha para o primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. O prémio é para todos. Todos aqueles que neste mundo decidirem querer ser os últimos. Jesus diz-nos mais nesta mesma passagem, podemos ver uns versos mais a seguir, que ele diz mesmo, por exemplo, quando fores a um casamento, ele até quer dar-nos umas regras de etiqueta, não é? O que é que Jesus diz? Quando procurares um lugar para te sentar, escolhe quais? Os últimos, não te sentes nos primeiros. Porque não sendo tu, se calhar, uma pessoa tão importante para os noivos, não tenhas que depois passar a vergonha de dizer: "Olha, o teu lugar é ali no fundo, porque aqui é só para as pessoas importantes."
E diz-nos mais também Jesus: quando convidares alguém para uma festa na tua casa, não convides os teus amigos. Como? Não convidar os meus amigos? Diz mais, não convides os teus familiares. Não convides os ricos. Como? Então quem é que eu vou convidar? Jesus diz, convida os pobres, os abandonados, convida aqueles que não te podem recompensar pelo bem que tu lhe estás a fazer. Porque é muito fácil quando tu convidas os teus amigos, quando tu convidas os teus familiares, quando tu convidas aqueles que têm posses, é muito fácil eles recompensarem. E tu convidas sempre pensando que quê? Bom, se eu vou convidar, mais certo é aquela pessoa fazer o quê? Convidar-me também. Mas Jesus diz, não é assim que vai funcionar no reino dos céus. Convida aqueles que tu sabes que não te podem recompensar. Faz bem àqueles que sabes que um dia nunca vão poder te fazer também bem. E isso inclui mesmo aqueles que nos fazem mal. É difícil ser cristão, irmãos? Eu digo sim. Na sociedade em que hoje vivemos, é difícil ser cristão. É muito difícil ter os princípios, assim diz o Senhor, perante as regras desta sociedade cruel, concorrente uns com os outros, onde todos queremos ter o nosso lugar de destaque. Quando nos esquecemos que, segundo os ensinamentos de Jesus, e como nesta história que nós vimos, os últimos serão os primeiros. Aqueles que abdicarem nesta vida de princípios, de recompensas, de lugares de destaque para servir a Deus e ao próximo, esses um dia serão os primeiros no reino de Deus. E agora compete a cada um de nós saber em que lugar quer estar, saber em que lugar quer se posicionar. E isto, irmãos, dos últimos serem os primeiros e dos convites, nos faz lembrar umas passagens no livro de Lucas, que eu vou pedir que possam abrir. Lucas, no capítulo 14. É uma parábola muito conhecida. O Rui deu há uns sábados atrás, quando fez o sermão, creio que também leu esta passagem. Mas vamos voltar a ler. É uma parábola de Jesus. No capítulo 14, no versículo 16 a 24, nos diz o seguinte: e Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo está preparado. Mas todos, à uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso de ir primeiro vê-lo. Rogue que me dês por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me dês por escusado. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há muito lugar. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles homens que foi convidado e recusou, o que é que diz que vai acontecer? Provará da minha ceia. Eu não sei o que é que vocês sentem quando são convidados especiais. Todos nós gostamos de ser convidados especiais para algum evento. Quando alguém casa e somos convidados, bom, às vezes há assim um misto
Se calhar esta altura do ano não seria uma boa ideia. Mas pronto, é um casamento, é um momento feliz para quem vai casar. É sempre... faz-nos sentir bem. Isto não é uma questão de vaidade, é uma questão de sentir que somos apreciados por quem nos convida, correto? Sim ou não? Não é isso que está associado num convite? É que quem está naquele convite são especiais para a pessoa que convida. Eu, por exemplo, irmãos, permitirem, da semana passada eu tive um privilégio também de ter sido convidado. Na minha atividade profissional, para alguns que não saibam, eu trabalho numa empresa que organiza eventos científicos. E todos os anos organizamos alguns congressos científicos. E nesta última semana, eu estive em Espanha, na Corunha, a organizar como coordenador de um evento de investigação qualitativa da região ibero-americana. E eu, a dado momento, como estava na coordenação, recebi um convite que eu não esperava. A organização de um evento local dizia: Fábio, temos aqui uma oportunidade muito boa para o evento. A Câmara Municipal da Corunha quer-nos receber, vai-nos receber aqui alguns representantes do Congresso, vamos estar ali na Câmara Municipal, num salão nobre, e vamos poder ser recebidos pelos autarcas da Câmara Municipal. Bom, eu fico assim: bom, como? Na Câmara Municipal? Bom, eu pensei, a dado momento, bom, deve ser uma cerimónia simples, mas a dado momento mostraram-me fotos. Irmãos, era um edifício incrível, lindo. Eu nunca tinha estado num lugar daqueles. É daquelas coisas que a gente só vê na televisão, sabem? Tudo paredes de mármore, tinha a foto do rei Filipe de Espanha, enfim, era uma cerimónia, um lugar lindíssimo. E eu fiquei, irmãos, honrado com o convite. Não me sentia digno de ali estar, dei umas pequenas palavras, mas senti-me honrado pelo privilégio de estar num lugar, e mesmo com aqueles protocolos todos, que para mim faz muita confusão, mas eu senti-me honrado pelo privilégio. Agora fico a perguntar, se eu fico honrado por um privilégio de uma coisa tão básica, como estar num sítio de um organismo público, a poder tomar da palavra, a representar um evento, como é que eu me deveria sentir, ou com que, neste caso, sentimento eu deveria ter quando o meu próprio Deus me faz um convite? Mais honrado? Mais envergonhado? Ou uma atitude mais parecida com estes personagens da parábola? Lembremos que este senhor estava a fazer um convite. Era costume, nos tempos bíblicos, as festas, já nem falo até dos casamentos, duravam dias. E também era costume convidar as pessoas importantes daquele lugar. Só as pessoas importantes eram convidadas. Então, todas estas pessoas que foram abordadas, e nós temos aqui em caso de 3 pessoas que foram abordadas, eram todas elas pessoas com relevância. Não só na sociedade, mas relevantes também para a pessoa que convidou. E, normalmente, era hábito, quando a festa estava, a cerimónia toda preparada, a comida pronta, o senhor da festa, o anfitrião, enviar o servo a dizer: a comida está pronta, venham, tragam a família, vamos todos começar a comer, está tudo pronto para a festa. Lembra-se, isto faz-me lembrar há uns anos atrás, há muitos anos atrás, quando havia aquela liberdade de podermos brincar na rua, sabem? No verão. Quem é que daqui é daquela geração que ia para a rua brincar e ficava até às tantas, e depois, quando chegava a hora de jantar, não havia telemóvel, não é? Lá vinham as mães para a porta de casa gritar: oh, onde é que estou? Ninguém sabia onde é que a gente andava, não é? Andávamos por aí, a brincar com os amigos na casa uns dos outros, mas na hora de jantar, todas as mães vinham às portas das casas anunciar: estava na hora de jantar. Bom, isto era algo que se fazia nos tempos bíblicos, só que era um servo que anunciava. E quando o anúncio é dado e o servo vai de casa em casa, acontece que o primeiro diz o seguinte: bom, eu comprei um terreno, um campo, e preciso de ir ver. Bom, esta foi a primeira desculpa. Comprou um terreno. Será que esta desculpa é uma desculpa válida?
comprou um terreno e precisava de vê-lo? Bom, a primeira questão é, ele disse que quê? Comprou um terreno. O terreno estava quê então? Comprado. O terreno ia fugir? Não, estava lá. O terreno ia ficar mais bonito ou mais feio? Não, ele ia ficar igual. Ele podia ir perfeitamente à festa e depois nos dias seguintes voltava para ver o terreno. Porque o negócio estava feito. O segundo deu uma justificação muito parecida. Comprei uma junta de bois e preciso ir experimentar. Bom, é como aqueles que dizem, olha, eu comprei um carro, preciso ir fazer uma rodagem. E então estou a imaginar, quando ele disse que comprou uma junta de bois, precisava de experimentar, meteu-se numa carroça, sei lá, para ver se os bois tinham boa atração, não sei. A verdade é que, neste caso também, este homem também já tinha comprado os animais. Os animais iam fugir. O negócio estava fechado. Não havia nada a não ser o interesse pessoal pelos bens materiais de querer experimentar aquilo que eu agora comprei. Bom, na altura eram junta de bois, hoje seria um carro. Correto? Entendemos mais ou menos o paralelismo. Agora temos o terceiro. O terceiro parece-nos que dá-nos assim uma justificação um bocadinho plausível, que é, casei-me, tenho que ir de núpcias. Bom, a gente fica assim, bom, casou, não é? Casar é assim algo que também é uma festa. Só que há um pequeno pormenor que se calhar escapa à nossa atenção. É que este convite para a ceia já tinha sido feito anteriormente e tinha sido aceite. Logo, esta pessoa marcou um casamento para uma data onde já tinha um compromisso. O que é que isso denota em relação à pessoa que o convidou? Respeito ou desrespeito? Eu acho que denota com total desrespeito, porque marcar a data de um casamento para um dia em que já se tinham comprometido estar numa ceia em casa de uma pessoa amiga, revela negligência ou completa falta de interesse. E, resumindo, podemos dizer que, de facto, estas pessoas foram absorvidas pelos seus interesses pessoais. Mais do que os interesses neste caso, de contribuírem com a sua presença e animar o evento, eles comprometeram-se, em primeiro lugar, a aceitar e depois rejeitar o convite do bom amigo, indiferentes ao sofrimento, à tristeza que poderiam provocar no anfitrião da sua festa. E mais, eles recusaram um convite que era dedicado às pessoas verdadeiramente especiais para aquele anfitrião. Lembram-se, eu contei há uns sábados, quando eu fiz o último sermão, a história daquela criança que convidou 32 amigos para a sua festa de aniversário. 32 amigos, não é? Que ele convidou. E lembram-se quantos é que apareceram? 0. Imaginem o que é que aconteceu no coração daquela criança. Lembram-se quando eu contei essa história? É uma total falta de consideração e de consolo para o coração de quem convida. E eles desprezaram a honra que lhes estava a ser dada ao serem convidados para aquela ceia. Quando alguém nos convida, estamos a desperdiçar o privilégio e a honra de podermos usufruir desse convite. No fundo, aquelas pessoas sentiam-se tão exclusivas, tão importantes, tão garantidas, entre aspas, para aquela pessoa, que se deram ao luxo de completamente anular e desrespeitar o convite. Mas sabe, irmãos, esta era a prática e foi a prática e a postura do povo de Israel perante o convite de Deus para serem um povo especial naquela época. Tal e qual. Sabem porquê? Eu vou ler rapidamente. Em Jeremias 30, 22, eles tinham algo como garantido. Em Jeremias 30, 22 diz o seguinte: e ser-me-eis por povo e eu vos serei por Deus. Isto para o povo de Israel era um dado adquirido. Nós somos o povo de Deus e Deus tem-nos a nós como o seu povo. Era algo que estava garantido.
E por facto de eles sentirem-se que estavam garantidos em relação a isso, eles não se importaram o que é que pudessem fazer, porque sabiam pela história passada que, independentemente do mal que pudessem fazer ou de se afastarem de Deus, Deus, de uma forma ou outra, sempre os acabaria por aceitar de volta. Era assim, sempre foi. Quando Deus nos tomou o povo de Israel como seu povo, quantas vezes o povo não apostatou? Imensas. E no tempo de Jesus houve um certo aburguesamento da parte do povo de Deus, de Israel, no sentido que nós somos a nação eleita, o povo escolhido, os gentios são aquela coisa de segunda categoria, os não-judeus, e nós somos o povo de Deus e não importa o que possamos fazer. Porém, eles estavam esquecidos de algo muito importante. Algo que tinha sido escrito também na Antiga Aliança e que encontramos em Daniel. Não vamos ler tudo, que é um texto extenso, mas conhecemos como as profecias das 70 semanas. E o que é que as profecias das 70 semanas nos dizem? Sabem como é que começa? Diz: 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deus deu a dado momento um prazo para o povo de Israel. 70 semanas, uma mensagem profética. E essas 70 semanas incluíam a vinda do Messias, a sua morte, o seu sacrifício, e determinariam que no fim das 70 semanas, se o povo aceitasse o apelo de Deus, o derradeiro apelo de Deus, este poderia continuar. Mas nós sabemos o que é que aconteceu. Voltando à nossa história de Lucas, a dado momento então sabemos que quando o servo chega à casa e diz: Senhor, a verdade é que todas as pessoas que nós tínhamos na lista de convidados, todos aqueles teus ilustres amigos, nenhum aceitou vir. E o Senhor olhava para a mesa, o anfitrião, e via a mesa cheia de comida. Os lugares estavam lá todos, prontos para receber imensas pessoas, a comida toda preparada. E agora não havia convidados. E então o Senhor, indignado, ordena ao seu servo e diz, encontramos isso no versículo 21, capítulo 14, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Na prática, o que o Senhor estava a fazer é, bom, se as pessoas que me são mais próximas, se as pessoas que na sociedade se calhar desempenham um papel mais relevante não aceitam, então agora nós vamos chamar aqueles que são considerados os indignos e os rejeitados da sociedade. Daí que o título do meu sermão é a ceia dos indignos. Porque esta trata-se mesmo da ceia daqueles que são ou se sentem indignos. Aqueles que, por outras palavras, e desculpem de usar esta expressão, sabem quando a gente diz que não tem o pedigree, que não tem aquele status? A dado momento, o convite foi feito para aqueles que, em princípio, não seriam as pessoas mais interessantes. Aqui fala-nos em pobres. Uma pergunta, os pobres normalmente são pessoas com dificuldades, sim ou não? Não têm muitas vezes o que comer, não têm muitas vezes o que vestir. E era estas pessoas que o anfitrião queria na sua festa. Os aleijados, os mancos, os cegos. A dado momento, o anfitrião queria aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Os marginalizados. Aqueles que eram considerados de segunda categoria. Eu vou fazer uma pergunta. Não vou fazer a pergunta a ninguém individualmente, mas faço de uma forma geral. Vocês já não se sentiram, estou mesmo aqui a dizer em Portugal, na cidade onde vivem, não se sentiram alguma vez rejeitados? Nunca se sentiram como sendo pessoas de segunda categoria? Pessoas que se calhar estavam a mais? Pessoas que não interessam?
Pessoas que ninguém vos dá valor. Eu estive, contando uma outra experiência. Na semana passada, no congresso onde eu estive, havia duas senhoras, uma que era a Dona Isa e a Dona Sílvia. Vocês não sabem quem é a Dona Isa e a Dona Sílvia. E sabem, muita gente daquela faculdade onde eu estive também não sabem quem são. Mas eu vou-vos contar. Quando eu estava lá no congresso, eu reparava, porque estávamos numa faculdade de Ciências de Educação, só professores, catedráticos, enfim, com todo o respeito, era uma feira de vaidades no sentido que todos eram importantes. Os alunos, toda a gente se sentia importante. Estávamos ali num evento. Eu já tinha pensado no sermão já há muitas semanas e os meus olhos fitaram-se em duas pessoas, a Dona Isa e a Dona Sílvia. E digo-vos uma coisa, irmãos. Eu, a dado momento, estava num congresso e quando fui, várias vezes, quando fui à casa de banho, eu olhava e digo-vos, aquelas casas de banho, é umas casas de banho de uma faculdade. Quem aqui já estudou numa faculdade sabe que as casas de banho das nossas faculdades nem são os melhores sítios para frequentar. Pelo facto de que às vezes a higiene é uma coisa que não abunda. Mas digo-vos uma coisa, irmãos. Aquelas casas de banho estavam tão impecáveis, tão limpas, tão perfumadas, quase dava para comer ali. Tal a categoria do trabalho. Eu ficava a pensar, muitas vezes eu estava sempre a receber elogios, as pessoas a dar os parabéns pelo evento, etc. E eu pensava, e as pessoas que limpam este lugar? Que todos nós usamos, que todos nós fazemos usufruto dele, mas nem sabemos o nome da pessoa que trata disto. E a dado momento eu fui procurar quem fazia este trabalho. E quando eu fui à secretaria da faculdade e perguntaram-me o que é que se passa, algum problema, o serviço não está bem feito? Não. Eu quero falar com as pessoas que fazem o serviço exatamente para dar os parabéns, para felicitar pelo excelente trabalho. E eles lá disseram, a Dona Isa, a Dona Sílvia, elas costumam estar aqui, então amanhã vou falar com elas. E lá estavam no dia seguinte, encontrei-as. Um calor, vocês sabem como é que estava o calor da semana passada, não sabem? Pois bem, aquele edifício onde a gente estava não tinha ar-condicionado. Eram duas senhoras, uma mais jovem, com outra com mais idade, suadas de cima a baixo, a esforçarem-se tremendamente para fazer o seu trabalho. E quando eu cheguei ao pé delas para dizer, Dona Sílvia, Dona Isa, queria falar convosco. E elas, pronto, este é o senhor da organização do evento, já vamos levar nas orelhas, como se costuma dizer. E eu, dado momento, olha, eu queria-vos dizer uma coisa, eu quero-vos solicitar, porque uma boa parte do sucesso deste evento deve-se a vocês. E elas, como? A nós? Sim, a vocês. Vocês entram aqui de madrugada, deixam este lugar impecável. Nós usamos e queria dizer que vocês são muito importantes para este evento. A dado momento, uma olhou para a outra, sem saber bem o que dizer, e sentiram-se estranhas e dizer, eu trabalho, e uma delas dizia, eu trabalho aqui, e ela disse, há uma série de anos. Nunca ninguém tinha elogiado o meu trabalho. Eu trabalho aqui há uma série de anos, nunca ninguém tinha valorizado as casas de banho limpas como elas estão. Eu trabalho aqui há muitos anos e eu sou uma pessoa invisível para todas aquelas pessoas que aqui estão. E eu faço a mesma pergunta. Já uma vez vocês se sentiram tão invisíveis na sociedade onde estamos, que ninguém nos parece dar valor? Ainda bem que nós temos uma parábola na Bíblia que nos relata que os mancos, os pobres, os aleijados, esses são importantes para Deus. A dado momento, diz-nos na história, no versículo 22 e 23, Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E ainda assim o Senhor disse ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar,
para que a minha casa se encha. Deus quer a sua casa cheia. Se aqueles que deveriam estar aqui, que sempre desde o início receberam convite para estar aqui, não estão, saibam uma coisa, a casa de Deus não vai permanecer vazia. A casa de Deus vai ser preenchida pelos mancos, pelos pobres, pelos rejeitados. Porque Deus não quer a sua casa de oração vazia. Aqueles que se consideravam os herdeiros da nação israelita, os dignos, se calhar podemos dizer aqueles que seriam os adventistas puros, esqueceram-se de algo e nós vimos que Deus mudou o seu foco. E em Atos, se quiserem abrir, no capítulo 13, no 46 a 48, nós vemos aqui a prova dos factos. Quando Paulo e Barnabé disseram-nos, diz aqui no versículo 46, quando Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós vos fosse pregado primeiro a palavra de Deus. A quem é que Paulo aqui se está a referir, irmãos? Aos judeus. Paulo estava na sinagoga. E Paulo disse, sabem, era primeiro exigido da parte de Deus, e Jesus disse, ensinai primeiro bem, pregando bem aonde? Onde é que Jesus disse quando deu a missão aos 12? Jerusalém, em Samaria, depois, e até aos confins da terra. Mas primeiro, como Paulo e Barnabé aqui dizem muito bem, vos diz, era mister que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Para aqueles que eram considerados os horríveis aos olhos dos judeus. Os judeus nem partilhavam da mesma casa, do mesmo lugar. Mudavam de direção na estrada se encontrassem um gentio. E continuam-nos a dizer, porque o Senhor assim lhe mandou, eu te pus luz para os gentios, a que a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. É este o propósito. Como a Bíblia diz, se nós não falarmos, quem é que vai falar, irmãos? As próprias pedras falarão. Se tu não te sentes indigno, desculpem, se tu não sentes que o convite do Senhor para pertencer à sua família, se o convite do Senhor para fazer parte desta família espiritual não é um convite digno de ti, lembra-te que o Senhor terá outros para ocupar o teu lugar. Mas lembra-te também aquilo que o próprio Jesus disse, e na parábola também é escrita, que na grande ceia do Senhor, que um dia estará guardada para todos no lar eterno, os que rejeitaram o convite do Senhor não farão parte dessa ceia. E eu faço a pergunta, em que lugar estão vocês, meus queridos amigos e irmãos? Estão entre aqueles que estão a rejeitar o convite de fazer parte da congregação e do povo de Deus? Ou estão entre os pobres, mancos, doentes, cegos, que mesmo com as suas imperfeições, e eu ponho aqui imperfeições entre aspas, se sentem motivados para servir ao Senhor? Eu faço uma pergunta, será que na igreja, será que não somos muitas vezes convidados para a ceia e recusamos? E eu não estou a falar da Santa Ceia, eu estou a falar do convite para fazer parte desta família espiritual. Será que nos dias de hoje a igreja não nos sentimos como os convidados aburguesados, que sentimos que somos demasiado importantes para nos misturarmos com os pobres, com os cegos, com os aleijados? Será que nos sentimos assim? E eu queria agora fazer uma pergunta, e não me levem mal por esta questão. Ou será que muitas vezes nos comportamos
como se a igreja fosse nossa propriedade, ao invés de sentirmos que somos propriedade da igreja. Entendem a diferença? Olhar para a igreja, e quando digo igreja, falo no conceito espiritual e até material. Olhar para a igreja como se fosse algo que me pertence, algo que é meu, ao invés de eu me sentir que eu sou algo que pertence à igreja, que a igreja não é minha propriedade, mas é propriedade do Senhor do Universo. E depois, parece que ficamos muito surpreendidos quando o anfitrião resolve convidar para os nossos lugares, para os lugares que estavam destinados para cada um de nós. Começamos e parece que nos ficamos indignados ou até surpreendidos por estarem lá cegos, estarem lá os aleijados, estarem lá os mancos, no lugar que estava reservado para nós. E ainda nos sentimos indignados. Havia uma campanha em Portugal há muitos anos atrás, não sei se ainda te recordam, uma campanha de cívica que dizia: Portugal é de nós todos, Portugal não é só teu. Não sei quem se ainda recorda dessa campanha. Era uma campanha que sensibilizava as pessoas a viver e a partilhar a sociedade, onde o país é de todos. O país não é dos que nasceram aqui, o país não é os que têm uma determinada cor de pele, o país não é só para eu usar e abusar como queira, o país é para ser partilhado e vivido em harmonia. E acho que às vezes pensamos e fazemos do mesmo na igreja. Como se a igreja, de facto, e esquecemos que a igreja é de todos os filhos de Deus. A igreja não é dos portugueses, a igreja não é dos angolanos, a igreja não é dos brasileiros. Esta igreja é a igreja de Deus na terra. Porque quando chegar a hora, e sabem, irmãos, quando chega a hora, e eu sei que há pessoas aqui que, e eu contra mim falo, quando chega a hora do chamado, e quando digo chamado, sabem, é o chamar a arregaçar as mangas. O convite é feito a todos. Mas sabem quem é que aparece em maioria? Bom, eu não vou ser nada original na resposta. Quem aparece, normalmente ao chamado, voltam a ser os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Porque são com estes que Deus conta. São estes que aceitam o convite do Senhor. Eu dou graças a Deus que vivemos numa igreja multicultural. Eu dou graças a Deus que vivemos numa igreja multiétnica. E esta igreja é uma igreja universal no sentido bíblico. Mas esta é a igreja de Deus. Se calhar alguns podem olhar e dizer: bom, eu vou à igreja e já não sinto que esta é a minha igreja. Eu não sei se alguém se sente assim. Eu vou à igreja e já não conheço ninguém. Eu vou à igreja e agora é tudo diferente daquilo que eu estava habituado. Eu vou à igreja e isto e aquilo. Irmãos, eu só vou ficar preocupado quando vier a esta igreja e um dia no letreiro eu deixar de ver Igreja Adventista do Sétimo Dia e começar a ver Igreja Adventista de uma outra coisa qualquer. Eu vou começar a ficar preocupado ao sentir que esta não é a minha igreja quando a volta, a segunda vinda do Senhor deixar de ser o nosso objetivo de missão, o pregar. Quando o Santo Sábado deixar de ser uma convicção da nossa igreja, isso sim eu vou perder a ligação e a identidade desta igreja. Mas enquanto esta igreja, na qual todos nós estamos, se basear no assim diz o Senhor, nos princípios bíblicos, esta será sempre a minha igreja.
E esta será, como dizia, vamos ler agora em Isaías 56, 7. Quero que todos possam abrir essa mensagem poderosa. E com isto estou quase a terminar. Isaías 56, 7. Diz-nos o seguinte: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para quem, irmãos? Para todos os povos. Todos os povos são dignos de herdar o reino dos céus. O adventismo do sétimo dia não tem código genético. Não há um ADN em que só alguns são dignos de transmitir esta mensagem. Isso era a mente retrógrada do povo de Israel, que pensava que a herança era só para ele, exclusiva. E depois nos sentimos indignos, nos sentimos que nos estão como se estivessem a ocupar o meu lugar. Sim, irmãos, isso vai acontecer se vocês não aceitarem o convite para as ceias do Senhor. Outros ocuparão o vosso lugar, é verdade, mas não porque usurparam, mas sim porque vocês o abandonaram. Porque eu abandonei esse lugar. O lugar que me estava guardado lá na ceia do Senhor. Ninguém me roubou. Serei eu o único responsável por esse lugar não estar a ser ocupado por mim. Porque eu recusei o convite do anfitrião. Irmãos, pensem bem no convite que o Senhor vos faz. E eu termino com Apocalipse 19, 7 a 9. Diz-nos o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos. E demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é esta esposa? Nós, a Igreja. Todos nós estamos prontos para esta grande ceia das bodas do Cordeiro. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da borda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. As bodas do Cordeiro ainda estão à vossa espera, meus queridos amigos e irmãos. Estão à minha espera. O convite está feito. Que lugar queres tu? E eu falo até agora para aqueles meus queridos irmãos que estão em casa. Este lugar na igreja aguarda por vocês. Porque estão a adiar. Chega de pretextos. Chega de desculpas para deixar de compartilhar das bodas do Cordeiro que Deus quer viver com cada um de nós. Todos vocês fazem falta no reino de Deus. Jesus deu a sua vida pelo irmão Milcar, pelo irmão Lourenço, pelo Vasco, pelo Pedro. Jesus deu a sua vida para que tu pudesses estar nas bodas do Cordeiro. E sabem quem lá vai estar a aguardar-vos também? Aqueles que já adormeceram no Senhor e aceitaram esse convite. Não vale a pena. Porquê rejeitar este convite maravilhoso que Jesus te está a fazer? Aceita-o hoje. E em breve, para toda a eternidade, vamos usufruir das bodas do Cordeiro. Que Deus vos possa abençoar. Deus Pai, este é o espírito com que nós queremos estar ao teu serviço, com alegria. Felizes pelo convite maravilhoso que tu nos fazes de desfrutar da tua ceia, das tuas bodas. Senhor, ajuda-nos a perceber o quão importante e nobre
e privilegiado é esse convite que Tu nos fazes a cada um de nós. Ajuda-nos a sentir que somos importantes para Ti. Ajuda-nos a sentir que o lar eterno não será a mesma coisa sem a presença de cada um de nós. Porque Tu deste a Tua vida. Porque cada gota do Teu sangue derramado na cruz do Calvário foi para a minha e a salvação dos meus queridos amigos e irmãos que aqui estão esta manhã. Que esse sacrifício não tenha sido em vão, meu Pai. E ajuda-nos a termos a humildade de reconhecer que precisamos de Ti e que somos importantes nas Tuas bodas. Que ao sairmos desta manhã do Teu santo lugar, possamos sentir que todos nós somos importantes no plano da salvação. Que todos nós temos o nosso lugar reservado nas bodas do Cordeiro e que só temos apenas de aceitar o convite. É o que eu Te peço no Teu santo e maravilhoso nome. Amém.